Olá, estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Agora nós encerramos a nossa primeira série, onde falamos sobre os emancipadores, e estamos iniciando a nossa segunda série, agora sobre políticas públicas em Carapicuíba. E para estrear o nosso programa, a gente convidou uma pessoa muito importante para discutir a história da saúde pública em Carapicuíba. Foi através dele que foi implantado o SUS em Carapicuíba. Com vocês, Wilson Marcelino Filho. Meus amigos, como vão? Tudo bem? Eu agradeço o convite do Alexandre de estar aqui nesse dia e estou à disposição para começar a conversar e falar sobre a história da implantação do SUS em nossa cidade, que começou em 1988 e se prolonga até essa data. Obrigado, Wilson, pela tua presença aqui. A gente se conhece há muitos anos, são mais de 30 anos. Sei da tua luta como médico, como vereador, como secretário de saúde, e também sei das tuas conquistas. O Hospital Geral de Carapicuíba tem a tua marca, da tua gestão. Mas vamos e convenhamos, quando que você chega aqui em Carapicuíba, como que é a trajetória do cidadão Wilson Carapicuibano antes? Então, eu vim para Carapicuíba por um acaso. Eu estava trabalhando em Osasco, né, como médico sanitarista do Serviço Público Estadual. Eu estava lá na época eu era diretor do Laboratório Regional de Osasco, que atingia todos os municípios aqui da região nossa. Era um apêndice do hospital, do Laboratório Adolfo Lutz, né, e eu era diretor dessa unidade. E foi quando eu resolvi, precisava trabalhar, precisava de ganhar dinheiro, e eu resolvi começar a dar plantão aqui em Carapicuíba. E eu comecei a dar plantão no pronto-socorro municipal, que ficava na Albino de Moraes, o antigo pronto-socorro. Isso em 1986, por volta de 85, 86. Bom, foi lá nessa época que eu conheci o ex-prefeito e, na época, secretário de Saúde, Dr. Milton Chagas. E ele, depois de um tempo, me convidou, isso já em 88, para substituí-lo na Secretaria de Saúde, já que ele seria candidato a prefeito do município de Carapicuíba. O prefeito, na época, era o Luiz Carlos Neves, o pai do atual prefeito. E eu aceitei a incumbência e assumi, em maio de 1988, a Secretaria de Saúde de Carapicuíba. Já nessa época, o prefeito ainda era o Luiz Carlos. O Milton ganhou a eleição em novembro de 88 e me convidou para continuar na Secretaria de Saúde de Carapicuíba. E eu fiquei como secretário de 88 a 92. Bom, nesse período, ele teve foi uma aventura e uma aventura, porque foi exatamente nessa época que houve, em 88, a Constituição de 88, e essa Constituição elaborou as normas para o Sistema Único de Saúde no Brasil e por via de consequência, nos estados e nos municípios. Naquela época nós já tínhamos começado, antes mesmo da Constituição de 88, a fazer a municipalização do serviço de saúde nas cidades aqui da região de Osasco, E a municipalização do serviço de saúde aqui em Carapicuíba começou já por volta de 88. Então, eu tive a felicidade de estar nesse momento que é quando você fala, passou o cavalo e você monta é difícil te apiarem desse cavalo, só se você for muito incompetente, né? E nisso eu não, com certeza não fui, né? Eu, junto com uma equipe
muito boa dentro da Secretaria de Saúde, pessoas que queriam fazer a transformação, fazer com que o serviço, o Sistema Único de Saúde no município funcionasse, que a municipalização do serviço de saúde tivesse êxito. Então, com essa equipe que eu tinha, de enfermeiros, de médicos, de outros profissionais, engenheiro sanitarista, tudo isso, nós conseguimos alavancar o sistema de saúde em Carapicuíba. E com isso também fomos criando unidades de saúde e outras coisas mais. Agora, Wilson, a tua história de vida, a gente conversando aí em outros bate-papos, você tem mais de 50 anos de vida política também, né? E a tua formação como médico tem uma tradição, os médicos sanitaristas, de pensar mais para o social, tem uma visão mais progressista. Então, resumindo, a tua ida para a secretaria no mesmo ano da Constituinte, no mesmo ano do SUS, foi um presente? Foi um verdadeiro presente. Tanto é que eu adoro Carapicuíba porque foi aqui que eu consegui implementar aquilo que eu tinha pensado desde de estudante, né? Desde estudante eu penso em como a gente vai transformar a saúde no Brasil, né? Quando eu era estudante de medicina em Sorocaba, nós tínhamos dois indivíduos, os indivíduos que eram atendidos pela Previdência Social, que eram previdenciários, na sua grande maioria trabalhadores da indústria, e tínhamos o pessoal do Fundo Rural, né, que era muito mal atendido pelo sistema de saúde, que era o sistema pessoal da zona rural, e tinha os indigentes, né, que era a grande maioria da população das grandes cidades, das cidades médias e pequenas dos municípios de São Paulo e do Brasil. Indigentes é aquela pessoa que não é indigente, é quase não é gente, né? Então os indigentes eram atendidos em um hospital tipo Santa Casa ou Hospital das Clínicas, né? Os previdenciários, aqueles que tinham previdência, eram atendidos pelos convênios que a Previdência mantinha com alguns hospitais. Aqui mesmo em Carapicuíba tinha o Santa Rosália. Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara. Santa Rosália em Sorocaba. Santa Clara. O Santa Clara era um hospital conveniado com a Previdência Social. Então, atendia previdenciários, tanto parto quanto alguma cirurgia e muito baú, né? A gente já boletim médico de urgência. E era um atendimento rápido, de pronto atendimento, que não tinha resolutividade nenhuma. Então, a pessoa, se tivesse uma doença mais grave, ela tinha de ser encaminhado para o HC. Quando eu virei secretário aqui em Carapicuíba, me tornei secretário em 88, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha para onde mandar as mulheres grávidas para ganhar, para parir, para ganhar nenê. A gente punha na ambulância e mandava essas mulheres ou para São Roque ou para Jundiaí. Tá? Então, elas iam de ambulância para ganhar nenê nessas cidades, porque aqui em Carapicuíba, na região, não tinha maternidade que atendesse a população que não era previdenciária. Então, era uma tragédia. Com isso, consequentemente, o número a mortalidade infantil neonatal, né, era muito alta. Então, nasciam crianças e morriam crianças antes dos 8 dias de vida, dos 30 dias de vida, em grande quantidade. Então, a mortalidade infantil neonatal era muito grande em Carapicuíba. E, por volta isso antes de eu estar aqui, a mortalidade infantil de Carapicuíba na década de 70 era uma das mais altas do estado de São Paulo. Era semelhante à mortalidade infantil de países africanos. Então, era de quase 100
crianças por 1.000 nascidas vivas. Então, morriam antes de completar 1 ano de idade 100 crianças em 1.000 nascidas vivas. Hoje, isso não chega a 8 crianças por 1.000 nascidas vivas, né? Isso por quê? Porque a política do SUS, né, melhorou muito as condições de atendimento dessas crianças. A começar a primeira coisa que foi feita em Carapicuíba, que reduziu abruptamente a mortalidade infantil, foi quando o serviço de água de esgoto de Carapicuíba passou a ser gerido pela Sabesp. Isso é em que ano, Wilson? Isso foi em 84, por aí. O prefeito foi eleito em 82 e logo em 2 anos depois ele passou o serviço que era um SAI, né, o Serviço Municipal de Água, para a Sabesp. A Sabesp começou a fazer ligação de água tratada e melhor tratada para várias casas, e com isso houve já uma redução da mortalidade infantil importante. Via saneamento. Via água só, não tinha nem esgoto, porque esgoto ainda não temos, né? O serviço de esgoto em Carapicuíba é coletado, mas não é 100% não tratado. só coletado, né? Nas áreas livres, que a gente chama de comunidades, nas comunidades o esgoto é a céu aberto, né? Você tem hoje em locais aí que o córrego vai e leva tudo para dentro das casas. Então, não tem esgoto. O esgoto é direto no córrego. Fora o esgoto encanado nas ruas da cidade, né, que é não tratado. O esgoto vai para o Ribeirão Carapicuíba, para o Rio Cotia, e por via de consequência para o Tietê. Então, mas na época não tinha água tratada. Então, a água tratada foi o primeiro passo. Nós, como na Secretaria de Saúde, a primeira coisa que nós fizemos foi um pronto-socorro infantil, porque nós não tínhamos o pronto-socorro nosso, era junto o adulto e infantil. Nós separamos em 1989, já no primeiro ano de governo do Dr. Milton Chagas, foi inaugurada o Hospital Infantil, que era num prédio cedido pela Associação Santa Terezinha. É um prédio que hoje é a seccional de polícia da região. Lá foi o primeiro pronto-socorro, o Hospital Infantil de Carapicuíba. Era um hospital tão maravilhoso, tão bom, que nós atendíamos, por incrível que pareça, a gente atendia crianças da região, de Barueri, de Itapevi. E, na época, Barueri não tinha hospital infantil, nem pronto-socorro infantil. Então, as crianças de Barueri eram atendidas em Carapicuíba. Por incrível que pareça, em 1989, 90, nós atendíamos Barueri, coisa que agora Barueri atende Carapicuíba. Então, isso é um aspecto do que o SUS é importante. Porque o SUS não é um atendimento só da municipalização. O SUS, nós pressupomos que tem que ter um atendimento regional. Você tem de ter uma capacidade regional de esforços para o atendimento da população como um todo. E, com isso, consequentemente, você vai gastar menos. Então, aquilo que não é atendido aqui em Carapicuíba é atendido em Barueri. O que não é atendido em Barueri atende aqui. Como nós temos o Hospital Geral, que atende a população da região toda, não só de Carapicuíba, mas da região toda. Então, o Hospital Infantil apareceu e criamos o Hospital Infantil, e isso reduziu mais ainda a mortalidade infantil. Melhoramos o atendimento ambulatorial nos postos de saúde, nos postinhos de saúde, de pediatria. Isso também, consequentemente, melhora o atendimento e diminui a mortalidade infantil. Agora, o grande problema da mortalidade infantil na década de 90 e começo do século, né, começo de 2000, era ainda a mortalidade infantil neonatal e tardia. E neonatal você só resolve com o hospital. O hospital que
tem a maternidade. E nós aí brigamos para que nós tivéssemos um hospital, primeiro a maternidade, que foi inaugurada em 96, isso. A maternidade, a primeira maternidade de Carapicuíba pública foi inaugurada em 96, o governo Fuad. Eu era secretário de saúde dele na época. E eu fico orgulhoso. Para mim, foi, depois do hospital infantil, é a maternidade aquilo que eu considero mais importante da minha carreira como médico de saúde pública, que foi ter a maternidade em Carapicuíba. A partir daquele momento, começaram de novo a nascer crianças com Certidão de certidão de nascimento nascimento de carapicuibano. Carapicuíba, que não nasciam em casa, mas nasciam no hospital. Então, em 96, foi as primeiras crianças a nascerem de novo em Carapicuíba. Voltaram a nascer. Retomando um pouco aqui, Wilson, você está falando que é uma trajetória de quase 40 anos de Carapicuíba, mais da metade da tua vida aqui. E você também colocou o ano aí de 85, antes da chegada do SUS. Qual era o panorama dos equipamentos de Carapicuíba aqui na área da saúde? Você falou do pronto-socorro central, né, que era historicamente sempre né? serviu, e o que tinha mais? Além Como que foi, depois, acho que merece detalhes, como é que foi essa conquista junto ao governo do estado para a gente ter essa grande infraestrutura, que não é só municipal, que é regional, que é o Hospital Geral de Carapicuíba? Pois é, de 80, principalmente de 82 em diante, já era governo Franco Montoro. Era o primeiro governo democrático, vamos dizer, né, eleito pelo povo, que foi a eleição geral de 82. Foi eleito pelo PMDB o André Franco Montoro. Então, nós tínhamos em Carapicuíba um posto de saúde, que era o posto de saúde central, e durante esse período do governo do Montoro e depois Quércia, foram inauguradas algumas outras unidades. Foram inauguradas a unidade do Ariston, de Vila Dirce, isso já antes até, logo no começo do governo Montoro, Ariston e Vila Dirce. Os postos de saúde de Vila Dirce e Ariston. No início do governo, final do governo Montoro, início do governo Quércia, que já era 86, né? 86, 87, aí foram inaugurados o Centro de Saúde do Santo Estevão, Ana Estela, que foram cedidos já para a municipalização. Eles já nasceram municipalizados, essas unidades de saúde. Ariston e Vila Dirce foram municipalizados posteriormente, né? Já no período que eu era secretário. Agora, o Ana Estela e o Santo Estevão foram municipalizados já no seu nascedouro. Depois se foi criado um outro centro de saúde, que foi o Centro de Saúde da Vila Crete, e um outro postinho pequeno de saúde na Vila Helena. E um posto pequeno também na Coab 5. Não posso esquecer do Coab 2. Coab 2 era uma unidade de saúde do Estado já antiga. Ela foi inaugurada final da década de 70, início da década de 80, logo quando foi implantado o conjunto habitacional. Então, depois nós fizemos daquela unidade um pronto atendimento. Construímos um equipamento do lado para fazer um pronto atendimento de lá. Mas voltando àquela sua pergunta inicial, o que nós tínhamos além disso? A gente quase não tinha nada. O pronto-socorro central, para você ter ideia, nós tínhamos lá os plantonistas e tinha atendimento, obrigatoriamente de atender paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico chegava, às vezes, em surto psiquiátrico e a gente não podia fazer com que sedar esse paciente. Porque o único lugar que era possível o atendimento do paciente psiquiátrico era a Fusan, em Osasco. E a Fusan atendia
os psiquiatras da Fusan atendiam os outros municípios da região a partir das 6 horas da tarde. Antes das 6 horas da tarde, não atendiam ninguém. A pessoa tinha que ficar em casa aguardando. Não, aguardando não. Ficava no pronto-socorro com camisa de força, que é um negócio monstruoso, é coisa de medieval, sabe? É coisa para... Você punha camisa de força na pessoa, tá? Estava em surto psiquiátrico, imobilizava o cara com camisa de força, já que você não podia sedá-lo com medicamento, e ele tinha de ir até Osasco depois das 6 horas para o atendimento com o psiquiatra, para o psiquiatra fazer um atendimento e saber o que o cara tinha. Porque se você sedasse, ele chegava lá dormindo, não tinha nada, não é? Então tinha de ficar com camisa de força, coisa medieval. Bom, então a primeira coisa que eu pensei na minha gestão como secretário é criar aqui em Carapicuíba um serviço de atendimento psiquiátrico de urgência, tá? Uma emergência psiquiátrica. Então, em 15 de novembro de 1988, 15 de novembro, a eleição foi dia 15 de novembro de 88. No dia 15 de novembro, eu inaugurei o serviço de psiquiatria de emergência, na Coab 2. Tá? Você pergunta, o prefeito sabia? Não, não sabia. O prefeito que estava sendo eleito sabia? Também não, ninguém sabia, sabe? Porque eu contratei psiquiatra como se fosse médico clínico. Tá? Porque se eu falasse para eles, olha, estou contratando 5 psiquiatras para atender emergência psiquiátrica, ninguém ia deixar eu fazer isso. Então, eu fiz as escondidas. Então, muitas coisas, às vezes, a gente tem de fazer na administração pública, escondido do chefe, porque senão você não faz. Muito bom, Wilson. Como vocês podem ver, o nosso bate-papo aqui do nosso programa Carapicuibano traz essas e outras histórias muito importantes. Vamos para os nossos comerciais. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos de volta com o nosso Carapicuibano, trazendo hoje essa figura ilustre da cidade de Carapicuíba, Dr. Wilson Marcelino Filho. Dr. Wilson, dá um toque aí como que foi essa nossa luta para a conquista desse hospital e qual foi a tua contribuição para essa importante infraestrutura de saúde de Carapicuíba? Bom, eu acho que o Hospital Geral de Carapicuíba, que todo mundo chama de Sanatorinhos, né? A população conhece como Sanatorinhos, esse hospital, para mim, é o maior obra pública da história de Carapicuíba. Não há ainda, na minha opinião, nenhuma outra obra pública antes ou depois que supere a importância desse hospital. Esse hospital se deve principalmente eu acho que nós devemos principalmente ao doutor Aristodemo Pinotti, que foi secretário de Estado da Saúde no período que o Quércia foi governador. O doutor Pinotti, ele nos ajudou em muito aqui em Carapicuíba. E nós éramos, vamos dizer, amigos, né? Como profissionais do doutor Pinotti, e ele nos ajudou em muito. É certo que ele via que havia uma predisposição do prefeito, do secretariado aqui em Carapicuíba, de investir em saúde. Então, portanto, ele nos ajudou também nisso. Eu lembro que a doutora Lúcia Tojal, ela era chefe de gabinete do doutor Pinotti, do professor, ela chamava de professor, do professor Pinotti, e ela era, na verdade, que tinha o maior poder dentro da Secretaria de Saúde depois dele, né? Mas, com certeza, ela era poderosíssima. E eu lembro uma vez que ela me liga
e falou: ô Wilson, seguinte, você precisa arranjar um terreno para a gente construir um hospital aí em Carapicuíba, um hospital geral aí em Carapicuíba. O hospital era para ser em Barueri, mas Barueri não teve acordo com o prefeito, coisas do Furlan, né? Furlan, na época, não aceitava a ajuda do Estado. Ele achava que Barueri era autossuficiente, né? Então, o hospital era para ser lá, não foi lá por conta disso. Aí ela perguntou: vocês têm um terreno aí para nos ver, para a gente ver? Eu falei: mas tudo bem, nós vamos procurar. Não é para procurar. É para falar isso em 3 dias. 3 dias você tem de me dar o terreno. Eu estava na Secretaria de Saúde, eu saí da secretaria, eu tinha um chevetinho, peguei o meu chevetinho e fui até o gabinete do prefeito. Aí cheguei lá, falei para o meu: a doutora Lúcia me ligou, assim, assado. O prefeito estava sem o carro oficial lá, tinha um carro oficial, mas não estava lá com ele. Aí entrou o prefeito do chevette e fomos atrás do terreno. Aí ele veio aqui no parque, na Jardim Jussara, aqui perto de onde nós estamos agora, nesse momento. Chegou lá aqui no Jussara, tinha um terreno, algumas casas, uma rua, um córrego lá no fundo. Eu falei assim: vai ser aqui. Sim, tá bom, mas como vai ser? Não, os caras vão implantar o terreno aqui, o hospital aqui. Sim, tá bom. Aí liguei de volta para a doutora Lúcia: já achamos o terreno, já temos o terreno, o prefeito vai desapropriar e vai pagar. Vai pagar a desapropriação. Exatamente, ele desapropriou e pagou a desapropriação toda. As casas foram demolidas, ele pagou todas as casas que tinham no terreno. E aí veio o pessoal da Estacom, a empreiteira que ia fazer a obra, chamava Estacom. E eles chegaram e as casas, nem demoliram, eles deixaram as casas para fazer, as casas que tinham viraram alojamento dos funcionários, né? Aí a Estacom começou a fazer a obra, tá? Isso em menos de 2 meses começou essa obra. Entre o início e a conclusão da obra foram quantos? Foram uma longa jornada, né? A longa jornada, porque no meio disso tudo tinha uma pedra no meio do caminho, como existe esse ditado do Carlos Drummond de Andrade, né, querido? Do poema dele. Tinha uma pedra no meio do caminho. E a pedra no meio do caminho chamava-se Fleury Júnior, Fleury Filho, governador de São Paulo. O Fleury, quando assumiu o mandato, e foi um grande erro do Quércia apoiá-lo, o Quércia devia ter apoiado o Pinotti para ser governador, apoiou o Fleury Filho. Todas as obras de saúde do Estado foram paralisadas no governo Fleury. Então, foi paralisado o Hospital de Carapicuíba, o Hospital de Itapevi, que eram co-irmãos, né, na época, mesmo projeto, tudo isso. E foram... nós tínhamos um posto de saúde na Vila Men, que também foi paralisada. Tinha 5 CATs aqui na Carapicuíba. CATs era uma creche, que era com recurso do SUS, recurso do governo da Secretaria de Saúde do Estado. Isso é uma ideia do Dr. Pinotti, de criar centros de saúde, de criar creches com característica de atendimento diferente da creche normal, para melhorar a saúde da criançada. Então, nós tínhamos 5 para ser implantadas na cidade. Uma na Coab, do lado do posto de saúde da Coab, que hoje é uma creche. Uma no São Daniel, que ainda está lá funcionando, ali do lado da igreja do São Daniel. Outra no Jandaia, lá embaixo, perto da Floresta Encantada. Outra na Estado do Jacarandá. O Jataí também tem uma. E uma no Jataí. Tá? Então, essas 5 CADs também foram trabalho meu.
como secretário e o doutor Pinotti como secretário de Saúde do Estado. Então, o Pinotti... Quer dizer que, além de construir postos de saúde e hospital, você também construiu creche. Creche. Muito bem, Wilson. Esse é carapicuibano mesmo. 5 creches. Acho que talvez de todos os vereadores, nunca nenhum participou da construção de 5 creches ao mesmo tempo. Bom, mas voltando à pergunta que você fez, né? Por que paralisou? Paralisou porque um governador que tinha uma política de não gastar em saúde. Que gasto de saúde é um gasto complicado, né? Porque você gasta você cria um hospital, o hospital em 3 anos ele está gastando mais do que a construção dele, né? Então, Wilson, na verdade, o orçamento do Hospital Geral de Carapicuíba sempre foi maior do que o próprio orçamento da prefeitura na área da saúde, não é isso? Isso mesmo. O que se gasta, nos termos de orçamento do Hospital Geral, por uma época, não sei se hoje é a mesma coisa. Eu acho que hoje já o orçamento do município já é um pouco maior do que o Hospital Geral. Mas o Hospital Geral sempre foi maior que tudo aquilo que a gente recebia do SUS, né, do governo do Estado e do governo federal. Então, o que se vinha do governo federal e do governo estadual para Carapicuíba, em termos de saúde, era muito inferior ao hospital. Tanto é que havia informes da Secretaria de Saúde que iam para a Câmara dos Vereadores e os vereadores ficavam abismados. Está vindo tanto de dinheiro para Carapicuíba? Não, o dinheiro que vinha para Carapicuíba também era para o hospital. Agora, para o povo entender, Wilson, porque sempre foi uma polêmica, eu também sempre achei que... Por que esse hospital não atende a demanda mesmo, não é um hospital que possa garantir um pronto-socorro? O que impede esse hospital de ter portas abertas? Por que esse controle? E outra, porque a gente já viu tantas denúncias, inclusive o Fantástico, envolvendo o orçamento desse hospital. Mais uma vez, Carapicuíba na pauta negativa. Bom, tem duas perguntas numa só. A primeira questão é por que o hospital não é porta aberta. Primeiro, a filosofia dos hospitais gerais da Grande São Paulo, sejam eles de Carapicuíba, Pirajussara, Itapecerica, Itapevi e aqui Carapicuíba, são hospitais de porta fechada. O atendimento é de urgência. Então, ele atende. Se você chegar lá atropelado, o hospital vai atender. Ele está aberto para isso. Se chegar infartado, ele atende também, está infartado. O que ele não atende é o arroz com feijão. Se ele ficar aberto, para a porta aberta, ele vira um pronto-socorro do Vila Dirce. Que você atende. Hoje, você não. Na grande verdade, a população não deveria ser atendida nas unidades de saúde, né? As unidades de saúde é que deveriam ser o atendimento ambulatorial funcionar. Como não funciona adequadamente nas unidades de saúde, a população procura o pronto-socorro. Pronto-socorro não. O pronto atendimento da Vila Dirce, o pronto atendimento da Coab. Agora, o Hospital Geral não pode abrir e virar um outro pronto atendimento. Senão, seria impossível conduzir aquela gestão. Então, essa é a primeira questão. Esses hospitais, filosoficamente, e como decisão, é de porta fechada, entre aspas. Ele é aberto para urgência, para emergência, ele é aberto. Agora, para o dia a dia de atendimento, não. Outra questão que você fez é... A questão do escândalo, né? Dos escândalos. Bom, essa questão dos escândalos, eu acho que não é só um predicado do Hospital Geral de Carapicuíba. São várias unidades de saúde do Estado de São Paulo que têm esse malefício, essa chaga, né? E isso é por uma questão muito do tipo de gestão. Hoje você tem organizações de saúde, a OS,
que fazem a gestão dos hospitais de unidade de saúde do Estado. Então, aqui a OS que atendia e que teve o escândalo era uma OS chamada Pacaembu, Santa Casa Pacaembu, da cidade de Pacaembu. Tá? Criaram lá uma OS em Pacaembu e puseram aqui em Carapicuíba. Quem era antes era o São Camilo. O São Camilo perdeu a licitação para essa Pacaembu. E a Secretaria de Saúde deu para Pacaembu essa gestão do hospital. Foi esse povo que fez o escândalo todo. Wilson, nosso tempo é pouco, gostaria de falar mais sobre a nossa querida Carapicuíba, aqui a tua história está muito atrelada, mas eu acho que, não mudando de assunto, mas para a gente também já encerrar, eu me lembro de você ter feito uma denúncia desse negócio na própria Assembleia Legislativa. Teve um determinado momento que você apresentou isso. Como que foi sua vida como parlamentar? Você também tem uma longa jornada, são 4 mandatos de vereador na cidade de Carapicuíba. Acho que seria bom a gente também conhecer essa sua trajetória, além dessa brilhante história como 3 vezes secretário de saúde ou 4? 3 mandatos, né? Bom, mas na pergunta da denúncia que eu fiz para a Comissão de Saúde da Assembleia, foi em relação ao Hospital Geral de Carapicuíba. Naquela ocasião, estava sendo administrado pela OS Sanatorinhos, que, no começo da gestão, era um escândalo. Eles recebiam uma fortuna, pediam mais outra fortuna e não tinha controle nenhum. Não tinha controle social e nem controle da própria Secretaria de Saúde sobre aquele gasto. E eu fiz essa denúncia na Comissão de Saúde, e a Comissão de Saúde me convidou para ir uma audiência da comissão, uma audiência da comissão. Eu acho que essa audiência da comissão foi a audiência que mais teve deputado. Todos os membros da comissão, todos os membros da comissão estavam lá presentes. Os membros titulares e os suplentes. E tinha mais deputado nessa audiência. E eles todos queriam entender também como era o processo, porque ninguém sabia. Na verdade, a Assembleia Legislativa não tinha informação de como era o vínculo OS Secretaria de Saúde do Estado. Eu lembro que o deputado, não é meu nome, que foi presidente, Pedro Tobias, perguntou para mim, mas como é que funciona isso? Aí eu expliquei mais ou menos para ele, assim, aí que está o pulo do gato. Este é o pulo do gato. Então havia um descontrole na gestão. A partir dali, houve uma mudança na gestão. Tá? Houve uma mudança. Porque não tinha controle nenhum. Não havia controle nenhum. E outra coisa, uma das coisas que o Sistema Único de Saúde prevê é o controle social, né? O controle da Comissão Municipal de Saúde, como chama? Não é comissão, é Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, no caso do Hospital Geral, e não havia nenhuma regulação sobre isso. Então, a partir dessa conferência, dessa audiência, muita coisa mudou. Eu não posso dizer tudo que mudou, porque eu também não tenho essa informação. Mas mudou muito, porque, como disse o Pedro Tobias, aí está o pulo do gato. Né? E a gente viu, né? Anos depois virou matéria, longas matérias na Globo, no Fantástico, enfim. Então, isso mostra também o teu lado parlamentar, né? Como é que foi essas eleições? Você foi eleito em qual eleição? Qual foi a última vez que você disputou para vereador? Então, para a gente fechar isso. Eu fui eleito em 92, depois de 4 anos de secretário de saúde. Fui eleito em 96,
Depois fui eleito em 2000, reeleito em 2000. Nessa eleição ganhei por 1 voto. Diferença minha e do segundo lugar foi 1 voto, né? E depois, em 2006, eu fui reeleito pela 4ª vez. Depois, em 2008, eu fui candidato, não fui eleito, né? Aí, depois disso, esqueci da vida política em termos de eleitorais, né? Então, mas essa foi a minha trajetória como vereador. Eu acho que o período mais frutífero, né, como parlamentar, como legislador, foi no governo do Jorge Queda, né, que eu pude exercer uma função principal de vereador, que era de fiscalização, né? Nós, juntamente com outros vereadores, movemos uma ação para cassar o mandato do Jorge Queda, e por pouco não cassamos o mandato, né? E tivemos maioria em termos de número de votos para cassá-lo, porém não tinha maioria absoluta de 2/3 para cassá-lo. Mas foi um período áureo em termos de período legislativo, né? Que foi um período de muito debate, de muito aprendizado. Aprendi muito naquele ano, naqueles 4 anos, como legislador. Eu acho que o mandato parlamentar também é de você fazer a fiscalização e fiscalizar com coragem, né? Tem que precisar de coragem para fazer isso. Bom, Wilson, eu gostaria só de fazer um comentário antes do encerramento. É que a gente conhece muitas pessoas que têm uma história de vem para a cidade, termina um mandato, vai embora. Você é um dos poucos que chegou aqui na cidade, participou do governo e continua, né? Então, para nós é muito importante. Eu gostaria de te agradecer em nome do nosso programa aqui Carapicuibano, porque a nossa proposta aqui é exatamente essa, de resgatar a história da cidade contada pelas pessoas que participaram dela. Então, quero deixar aí nosso restante de programa para os seus agradecimentos e agradecendo mais uma vez por você ser um carapicuibano. Bom, Alexandre, eu agradeço muito o seu convite. Acho que isso é importante a gente falar um pouco do que a gente fez na cidade, né? Muitas vezes as pessoas não sabem qual é a participação de cada indivíduo na vida política e na vida administrativa da cidade de Carapicuíba. Eu posso dizer com orgulho que nesses 30 anos, pouco mais que isso, né, quase 40 anos que eu vivo diuturnamente aqui em Carapicuíba e vivo regularmente desde 93, eu mudei para cá em 93, então já são 30 anos que eu moro aqui no mesmo lugar, mesma casa, mesmo bate-móvel, né? Eu moro aqui e pretendo ficar aqui, sabe? Eu continuo trabalhando em Carapicuíba como médico, continuo fazendo política como presidente de partido, sou presidente do Partido Socialista Brasileiro e quero continuar podendo colaborar em termos municipais e melhorar as políticas públicas da cidade. Então, eu acho que a sua ideia de fazer essas entrevistas é muito boa, porque isso leva as pessoas a começar a pensar, né? Pensar no que um vereador não é só um mandato de ficar lá mandando cartinha para lá e para cá, é exercer um mandato com fiscalização, ver o que o prefeito está fazendo, por que ele está fazendo, né, e quanto que ele está gastando, né? Porque construir é muito fácil, depois colocar aquilo para funcionar é complicado. Tá aí. Muito obrigado, Wilson. Mais um carapicuibano entrevistado.